Vamos começar o painel do GT1, nulidade de votos da legenda e cassação por arrastamento, a interpretação consexual dadas cassações de parlamentares por atos abusivos. Se coaduna com os princípios do direito processual? Esse painel ele vai ser presidido pela Ana Márcia Mello, que eu já vou chamar aqui à frente. A relatora do GT é Carla Nicolini. Os painelistas internos, a Milena Castro e Atos Freitas. E online está participando Raul Bittencourt, também do GT. Temos uma manifestação do painelista externo, Alan Titonelli, e em breve comporá a mesa também Isabelle Damasceno. Bom, boa tarde a todos e todas aqui, os poucos ainda presentes, né? Acho que a turma ainda está chegando, mas isso não impede da gente dar continuidade ao ciclo. Né? Queria parabenizar a atual gestão em nome da Ju. Parabéns a essa coordenação pelo trabalho. Os ciclos são extremamente importantes na vida da Abradep, né? Eu acompanho já há muitos anos, eu sou da primeira leva de abradepianos, e os ciclos sempre se fizeram de forma assim, muito importante na vida da Abradep. As conclusões dos ciclos sempre sustentaram alterações legislativas, alterações jurisprudenciais, e acho que é uma contribuição extremamente valiosa, né, a partir de uma academia que reúne servidores, elementos ativos preciosos para a nossa academia, os advogados, promotores, juízes, jornalistas, pessoal de pesquisa, de marketing. Então, eu acho que a vida da Abradep se deve a essa pluralidade de visões, né? Eu acho que isso é de extrema importância. Bom, o tema aqui, em tese, ele seguiria logo após o primeiro GT do dia, que seria sobre a súmula 73, que agora nós caímos nas consequências da aplicação da súmula 73. Então, é de extrema importância essa discussão, porque o que a gente tem visto, pelo menos aqui no âmbito de Minas Gerais, o que a gente tem visto é que corre-se o risco, a partir do momento de tantas cassações pelas candidaturas fictícias, a conformação originária de cada Câmara Municipal, a partir do resultado das eleições, corre o risco de se desconfigurar totalmente em razão da nulidade dos votos. E aí o que nós temos são candidatos que, ainda que tenham sido eleitos pelas sobras ou pelas sobras das sobras, eles, a partir do momento que eles são escolhidos pelo percentual, pelo número de votos, eles andam, inclusive, perdendo seus cargos sem nem ter participado dos respectivos processos de cassação. Então, é um questionamento que o grupo fez pelo relatório que eu li. Vou passar a palavra para a Carla. Eu acho que é extremamente importante a gente discutir dentro do microsistema do direito eleitoral, se essas garantias processuais da parte que sofre o dano, que sofre a consequência de uma ação judicial, ele tem que participar desse processo? Ele tem que vir como litisconsorte? Ele só pode vir apenas, de repente, numa intervenção como um assistente? O que isso significa para o processo eleitoral? Então, considerando isso, dentro do nosso microsistema de direito eleitoral, eu vou passar a palavra para a relatora, para que ela possa esclarecer as linhas de pesquisa do grupo e depois passar a palavra para os demais componentes. Com você, Carla, a palavra. Boa tarde a todos. Vou cumprimentar a todos, a pessoa da nossa querida Ana Márcia, que é um prazer, querida, né? Que está aqui do lado dela de tantos anos. Está do lado dela aqui hoje, para mim é uma honra grande. E aí eu queria começar a ir direto ao tema, né? Do nosso relatório.
nosso objetivo inicial foi ampliar não só essa questão da anulação, da anulação dos votos e a cassação por arrastamento, não só para ficar na súmula de 73, a gente também fez uma análise em relação aos outros tipos de cassação. Por exemplo, a cassação de mandato por abuso de poder, e que se tem uma grande quantidade de votos para aquele candidato, isso às vezes também pode interferir no, no quociente eleitoral e fazer a redistribuição de vagas com a cassação por arrastamento de pessoas que sequer participaram do processo, né? Então, nós refletimos sobre a interpretação consequencialista da justiça eleitoral e sua compatibilidade com os princípios fundamentais do devido processo legal e também da soberania popular. O debate em torno da nulidade dos votos, da legenda da cassação, se tornou inegavelmente mais ativo agora com a súmula 73, né? Porque a questão da cassação dos DRAPs vem causando aqui o que eu tenho chamado que é uma ação insidiosa de muitos partidos, né? Para forçar um segundo turno das eleições proporcionais com o resultado, né, já da eleição, com cálculos matemáticos. Quer dizer, manipulando, a gente está usando, eu estou entendendo que isso são ações de abuso de poder, de abuso de direito, né? Porque são os candidatos que serão beneficiados, que estão defendendo interesses supostamente que seriam difusos. Então, era de se esperar que essas ações fossem, em tese, propostas pelo Ministério Público. E eu tenho visto, por exemplo, em São Paulo, nós tivemos mais de 120 ações de AGE, quer dizer, dá quase um quarto dos municípios são questionados, e o Ministério Público entrou com 20. Os 100, as outras todas, são as partes que estão entrando na base do cálculo matemático. E num sistema como o nosso, de lista aberta, todo mundo sabe que a gente tem uma chapa que tem os partidos já têm um cálculo matemático sabendo que vão eleger um, dois, dentro daquela ideia que ele já tem de quanto ele vai conseguir fazer de quociente. Então, se numa chapa de 10, 8 vão ser só carregador de votos, né? Eles não estão lá, sabendo que não estão disputando, estão lá para contribuir com o quociente partidário. E a gente tem visto, por exemplo, a justiça, quando uma pessoa fala, eu vim para contribuir para o partido, eu falo, então você é falsa, né? Você entrou só para preencher a chapa. Não, ela sabe, as pessoas sabem que vão ter poucos votos, mas elas estão lá para uma causa partidária, porque é assim que funciona o nosso sistema. Ninguém vai imaginar que vai lançar uma chapa de 10 e vai eleger 10. Não é real, né? Então, essa questão que a gente tem realmente causa uma perplexidade. E é fruto também dessa construção que foi né, dessa fraude de cotas, né, que não é. Eu não consigo ver como uma questão de abuso de poder. Tudo bem, o Supremo diz, tá, beleza, mas para mim não é. Então, nós temos uma consequência que foi criada pelas decisões judiciais, mas que não tem, que ela reflete de uma forma na soberania popular, quando você anula todos os votos, que ela não deveria ocorrer, porque esses votos não foram viciados, os DRAPs estavam deferidos, as pessoas votaram em quem era candidato, não era o partido teve o DRAP deferido e lá na frente ele é anulado, não tem vício de vontade do eleitor. Então, não é uma fraude originária, a fraude que a gente fala quando você fala que compra de votos, aí é uma situação diferente. Agora, no caso da fraude de cotas, esse resultado não há um vício de vontade do eleitor. Então, esses votos deveriam ser mantidos, né, para efeito de cálculo de quociente, né?
Nosso trabalho foi baseado nas decisões, na jurisprudência. A gente também estudou as teorias do consequencialismo, estudamos a Lindbe, porque acho que é aplicável nessa situação. O artigo 20 e 21 falam das consequências das decisões, né, e da finalidade, de atingir a finalidade do objeto que está sendo protegido na lide. Então, no caso, por exemplo, da fraude de cotas, quando você fala que a finalidade é proteger a participação feminina, estão sendo as mulheres quem sofre com a ação da fraude de cota. As mulheres que têm que, depois da eleição, contratar um advogado para explicar em juízo por que ela foi mal na eleição. Um fato que ela não depende dela. É o eleitor que vota, né? E ela vai explicar o quê? Eu tive pouco voto, e tem situações que o homem teve a mesma quantidade, até menos, e está em casa lá chorando a derrota dele. E a mulher tem que sair para se explicar por que ela teve pouco voto, e depois ela ainda vai dizer que ela fraudou, ou vão anular os votos dela, e aquele capital político que ela conseguiu naquela eleição, para o próximo foi anulado, e ela ainda sai com a pecha de fraudadora. Então, que proteção feminina que está havendo nessas hipóteses? Essa consequência é completamente contrária àquilo que se pretendeu proteger, né? Então, é mais uma questão que a gente coloca como uma parte de ser revisada essa consequência. Além disso, né, tem a questão também dos terceiros atingidos com o recálculo, que não são parte no processo. O tribunal tem entendido que eles não são litisconsórcios, alguns estão sendo negados até a assistência simples, e sobre a justificativa de que nós estamos falando de uma consequência reflexa, e, portanto, eles não teriam interesse direto na causa. Mas não é verdade, eu estou perdendo o meu mandato. Não é reflexo. Para o partido que fraudou, o candidato eleito é o único que está obrigado a estar na demanda. O fraudador não precisa estar, o partido não pode estar, que tem que defender o DRAP dele, não é parte. O dirigente que assinou a lista não é parte. E quer dizer, só o candidato eleito daquele partido. O outro terceiro que vai ser atingido não é parte, não pode ser parte, porque ele não pode fazer defesa. E ele, quando ele aceita o ingresso dele, ele também tem uma matéria de defesa muito restrita. Porque como é que ele vai defender que não houve fraude no partido alheio? Ele fica meio que limitado às questões processuais, porque é difícil, né? A decisão do Supremo fala que todo mundo tem que ser vigilante. Poxa, mas eu já tenho que vigiar a minha chateira. Agora eu vou ter que vigiar o partido, os outros partidos, né? Uma coisa realmente que, sob a perspectiva processual, não é possível que um candidato perca o mandato dele sem ter participado do processo, sem ter falado, em uma situação sequer ser aceito como assim simples, porque existem vários tribunais que estão simplesmente negando, né? Bom, isso nós falamos também na questão do Supremo da ADI 6338, que falou sobre, que a gente tratou sobre a esfera factual, que exige o arcabouço sancionatório adequado e eficiente para possibilitar a transformação de condutas e alcançar a igualdade, né? Que foi essa justificativa do Supremo. Mas a gente está aqui rebatendo em algumas situações que ela não é favorável às mulheres e ela é deletéria a terceiros. Então, a ideia que a gente está tentando, foi uma construção, ainda nós não temos algumas convergências, né? Eu entendo, por exemplo, comecei nessas nossos debates, né, de pensar na teoria das nulidades, e a gente
trabalhar com a perspectiva de nulidades relativas quando você tiver mulheres, por exemplo, que vão perder mandatos, quando vai atingir mandatos de terceiros, né? Se você mantiver o quociente eleitoral, ainda que você puna o partido de uma outra forma, você pode, mas você tentar não limitar esses efeitos para quando atingir terceiros e atingirem as mulheres que a ministra Isabel Galotti, quando foi no julgamento da súmula, ela deixou aberta essa discussão ainda sobre, que já tinha vindo no voto do ministro Floriano, da possibilidade de anulação parcial de votos, que me parece ser mais justo do que a gente sair caçando todo mundo que não tem nada a ver com a fraude ou que vai calçar a própria mulher, que é aquela que se pretende proteger, né? Além dessas questões, da questão do litisconsórcio, a gente também discutiu a responsabilização dos dirigentes e nós discutimos também a questão relativa às federações. O Tribunal Superior Eleitoral, quando fez a resolução de registro, ele colocou um artigo dizendo que as federações, os partidos integrantes das federações deveriam cumprir a fraude de cotas individualmente. Então, se é isso, né? Quando a fraude de cotas estiver restrita a um partido só da federação, os votos anulados deveriam ser só daquela federação, daquele partido, né? Desculpa, onde ficou restrita a fraude, não deveria alcançar os votos de toda a federação, porque se a cota é cumprida individualmente, por força um artigo que foi criado pelo tribunal, muito embora contrário à própria ideia das federações, que na própria resolução diz deve ser tratada como um partido. Ora, se ela é tratada como um partido, se eu cumprir a cota na chapa da federação, deveria estar ok. O tribunal disse, não, tem que ser todos os partidos integrantes. Bom, então, se é assim, ele deveria também reconhecer que se tem uma fraude pontual, ele deve ser anulado pontualmente. Isso são ideias que a gente discutiu, né? Nós também trabalhamos muito a ideia da nulidade na questão do artigo 219 do Código Eleitoral, né, que fala do aproveitamento dos votos e da ideia da soberania, do princípio da soberania, né, que ele deve se prevalecer sobre qualquer outro nessas análises. Então, a gente entendeu também, por essas razões, que poderiam ser discutidas essas questões relativas às nulidades parciais. A ideia, assim, foi... Estou dando uma ideia que é mais ou menos do que a gente debateu, mas quem vai detalhar mais são os meus amigos debatedores, e eu vou devolver a palavra para a Ana Márcia, para ela continuar o painel. Perdão. Bom, o assunto não é fácil, né? Deu para ver pela fala da Carla, e quem está na lida aí do direito eleitoral, da justiça eleitoral há mais tempo, sabe que a gente tem aí um choque de dispositivos que torna a questão mais complicada ainda, né? A gente tem lá o 175, que fala que, passadas as eleições, haveria o aproveitamento, né, da votação para o partido, e, de repente, a jurisprudência muda no sentido de que não, quando há ilícito, os votos todos são considerados nulos, seja na fraude, a cota de gênero, nas ações de abuso, né? E isso cria um problema muito grande. E a impressão que dá é que eles tentaram, ao legislar, sanar um problema, que era não só a questão das cotas, mas uma punição mais severa e mais efetiva, mas, ao mesmo tempo, não pesaram como que as consequências iriam ressoar aí na prática, né? Na composição das câmaras municipais, das assembleias, e isso
eu tenho visto aqui em Minas tem causado um problema muito, muito sério. E é isso, afeta pessoas que nem participaram do processo, que nem sabiam, de repente, que seriam eleitos. Se tem mais de uma ação de cassação a respeito de uma mesma eleição, essa mudança pode ocorrer mais de uma vez com a retotalização. Então, a impressão que dá é que cobriram um santo descobrindo o outro. Tentaram sanar um problema, mas ocasionaram um ainda maior. E a gente não está sabendo como resolver. Então, o grupo, eu vou passar aqui, o GT foi composto pela Carla como relatora, o Adalto, o Atos, Deslomar, Larissa, Milena e Raul. E eu acho que é importante, pelo relatório que eu li, as discussões foram, né, bem profundas sobre essa destinação dos votos e essa importância das regras processuais dentro do microsistema da justiça eleitoral, né? Achar essa ponderação é de extrema importância. Então, eu passo a palavra agora para Milena Castro discorrer sobre o assunto. Boa tarde, Você já está. meu nome é Milena Castro, sou advogada eleitoralista, resido na cidade de Lusiânia, Goiás, e na pessoa da nossa presidente aqui, eu quero agradecer, né, a acolhida tão generosa pelo grupo da Bradep, dizer que é uma imensa honra estar aqui contribuindo e, mais do que isso, aprendendo com todos vocês. E, como a Carla disse, nós fizemos uma análise mais ampla, né, do aspecto da cassação por arrastamento, não restringindo só a possibilidade da fraude de cota de gênero, mas também dos outros tipos de abuso, como abuso de poder econômico, abuso dos meios de comunicação e o abuso de poder político. Para isso, nós analisamos, e por várias horas, né, Carla, o artigo ali 222, que diz, né, que traz para a gente a necessidade de não só anulação dos votos nominais do partido, ou dos votos nominais do candidato, mas também do partido e para todos os fins, né, inclusive para o quociente eleitoral, e também do parágrafo 4º do artigo 175, que, muito embora Cássio, o candidato, mantenha ali aquela votação para o partido, né, que seria uma espécie de anulação parcial, que é a que Carla defende. O nosso grupo, ele divergiu, né, Carla, nesse sentido. Eu, particularmente, eu sou adepta, com exceção da fraude de cota de gênero, eu sou adepta à atual jurisprudência do TSE, que aplica ali o artigo 222, porque eu entendo que ali, em casos de ilícitos e de abusos, existe, de fato, uma mácula na escolha, na liberdade de escolha do eleitor. Então, existe ali um vício ali no nascedouro, e esse voto jamais deveria ser contabilizado ali como válido. Então, se a gente tem ali as hipóteses de puxadores de voto, como, por exemplo, a da Carla Zambelli, né, do Francisquini, que a Carla acho que foi mais de 900 mil votos, né? Quando ela é eleita, consequentemente, ela arrasta vários outros candidatos, o quociente eleitoral sobe, consequentemente, até de outros partidos, né? Então, eu acredito que é mais que justo também que quando uma candidata que é puxadora de voto, ela incorre, né, num abuso de poder, é uma consequência lógica do sistema proporcional de lista aberta que, caso cassado, caso veja a ilegitimidade dessa atuação dela, os outros candidatos também sofrem a consequência, assim como eles, né, foram beneficiados no momento em que ela foi eleita, né, e que até então não tinha ali um resultado, uma suspeita de abuso de poder. Bom, esse foi o meu entendimento e mais de 2 integrantes, mas temos o entendimento também, como da Carla e de mais um integrante, da aplicação parcial, no caso de que terceiros parlamentares sejam atingidos, né, nessa questão da nulidade. E, assim, quando essa nulidade ela for declarada após a eleição. Então, nessas hipóteses, alguns integrantes aqui defendem essa questão do quociente eleitoral ser mantido para evitar o arrastamento e que terceiros prejudicados ali, parlamentares que foram eleitos, sejam afetados.
E aqui eu quero deixar uma ressalva, que aqui já é um entendimento unânime do nosso grupo, que no caso de cassação, no caso de fraude da cota de gênero, aí sim nós devemos ter uma nulidade parcial, porque entender diverso disso seria estar usando a norma contra a finalidade da própria norma, né? No caso das mulheres, que muitos, não raras às vezes, mulheres estão perdendo suas cadeiras no parlamento, usando a lei que veio para proteger mulheres. Então, nesse caso específico, haveria uma espécie de mitigação do artigo 222 para proteger, e aqui a gente aplicaria o artigo 219 do Código Eleitoral, combinado ali com o artigo 20 e 21 da LINDB, né, que fala sobre a necessidade do juiz observar a finalidade da norma. Então, esse seria o entendimento do nosso GT, e devolvo a palavra para a nossa presidente, e muito obrigada a todos vocês. É sensível, né? É sensível. Eu gostei muito do GT, hoje o primeiro, falando sobre a súmula 73, da fala principalmente da Carol Cleve. É algo muito sensível, porque cada município tem uma peculiaridade. Num primeiro momento, quando as decisões começaram a sair, era sempre no sentido da mulher ter sido enganada, que não era, nem sabia que ela era candidata, e tinham colocado o nome sem o conhecimento dela. Depois a gente viu que tinha muitas vezes situações de conluio, né? Que a mulher sabia que estava sendo colocada ali, participando da suposta fraude. Então, eu acho que vai ser no caso concreto, e deve ser no caso concreto, que essas coisas têm que decidir, principalmente porque as consequências são muito severas, são muito drásticas, né? Você jogar no lixo toda a votação, um DRAP inteiro, e principalmente que a gente tem situações que os empossados, eles muitas vezes têm votação própria, que poderia ser eleita independentemente dos votos das mulheres, né? Então, assim, é uma discussão que eu acho que o judiciário, a academia, nós vamos ter que nos debruçar mesmo, porque são muitas vertentes, né? São muitas circunstâncias que colocam em xeque, né, a própria política pública de proteção ao gênero. Bom, vou passar a palavra, então, para o doutor Atos, que vai aí falar mais um pouquinho sobre a pesquisa do grupo. Olá. O costume de professor de falar em pé é mais forte. Presidente Ana Márcia, muito obrigado por conduzir os nossos trabalhos, relatora Carla, minha colega Milena, Raul, que está lá em sua cidade, e Larissa, do outro lado do Oceano Atlântico, em Londres. Senhoras, senhores, nosso presidente Sidney, um motivo de muito orgulho, de felicidade particular estar aqui diante de todos vocês, e eu faço, e já agradecendo também, na pessoa do nosso presidente Sidney, do nosso, vamos dizer assim, do nosso trator, como disseram ontem aqui, o VED, se me permite assim, representar tão bem o nosso estado, em que pese ter uma torcida um pouco distinta do outro lado da lagoa, como dissemos aqui em Minas, né, doutor? Mas é tão bonito e importante o estudo, e principalmente quando o estudo é compartilhado, porque eu cheguei aqui nesse ciclo pensando que a súmula 73, por exemplo, ela era maravilhosa, inclusive deveria se tornar uma súmula vinculante. Vou sair daqui com o pensamento de que ela deve ser cancelada. Bom, exatamente. E tratando aqui do nosso tema, que estamos falando, ao final, o pano de fundo é a democracia. São os valores democráticos. E numa democracia, nós, enquanto cidadãos, co-cidadãos, devemos escolher os nossos representantes, como uma democracia participativa, semidireta, e, igualmente, no âmbito do poder judiciário, nós temos o direito de participar da escolha, do resultado, da decisão final, sendo parte, produzindo provas com ampla defesa, com contraditório.
E o que vimos no nosso estudo, na nossa pesquisa, é que, com relação a essa possibilidade de intervenção dos partidos e candidatos que eventualmente são atingidos, não aquele partido A entrou contra o partido B, em razão de uma fraude à cota de gênero ou de abuso. Estou falando aqui com relação àquele partido C ou até o partido D, E, F, que eventualmente possa ser atingido. E ficamos um pouco surpresos na pesquisa que fizemos, eu particularmente, que os tribunais têm entendido de que a participação, a intervenção desses partidos, ela seria, entre aspas, reflexa. Ela seria, entre aspas, um interesse virtual. Ora, o artigo 506 do Código de Processo Civil determina que faz coisa julgada a decisão que é limitada às partes. E como explicar que estamos dentro de um Estado democrático de direito em que você, o partido C ou o partido D, não terá mais cadeira no legislativo e não pode sequer participar, sequer produzir provas, sequer ter a sua manifestação de forma tempestiva num processo. Bom, acredito que isso foi um consenso, né, que deve-se assegurar a intervenção e caso essa intervenção desse partido C, D, enfim, caso essa intervenção não seja deferida, que os recursos são cabíveis, inclusive o mandado de segurança, e inclusive seria cabível até a querela nulitatis. Bom, em razão do pouco tempo que temos e é um desafio muito grande, né, na nossa posição aqui, e vi a dificuldade que foi nos painéis anteriores, né, ter a restrição ao tempo, e parabenizo a todos pelos brilhantes debates. Dessa forma, eu volto a palavra à nossa presidência para a condução dos trabalhos. Muito obrigado. Agora, então, eu vou passar a palavra para o Raul Bittencourt, que está no virtual, para que possa, então, fazer as suas considerações. Sua palavra, Raul. Obrigado, senhora presidente, Ana Márcia. Cumprimento todos que nos acompanham. Está sem imagem. Pronto, né? Senhora presidente, vamos confirmar quanto tempo eu tenho? Então, 15 minutos, né? 12 minutos. 12, ok. Então, pessoal, primeiramente, boa tarde, cumprimento a mesa, na pessoa da presidente Ana Márcia, a Carla, Milena, Atos. Eu fico muito triste de não estar participando presencialmente, né? Tinha até comprado passagem, de última hora não pude ir. Participei dos últimos 2 ciclos de debates e são momentos muito grandiosos da Abradep, uma das coisas mais importantes que eu vejo, parabenizando aí já também a organização das pessoas do mestre Sidney e mestre Paulo Colembuc. Eu acho que esse tema aqui, que nos foi incumbido, é muito, muito complexo. A gente brincava nas reuniões e, veja, tivemos apenas 5 pessoas participando das reuniões, né, que estão aqui todos presentes. A Larissa acho que está no virtual também, apesar de não estar vendo. Então, agradecer desde já também Milena, Carla, Atos e Larissa pelos debates intensos, profundos, mas eram temas assim, de dissertação de mestrado no mínimo. E o que nós buscamos no final, apesar de todos os debates e todas as questões que foram colocadas aqui, foi achar algum consenso e algumas pautas para avançarmos nessas situações polêmicas que contemplamos. E eu vou focar minha fala sobre isso, né, na parte final do nosso relatório, os encaminhamentos, mas também pontuando algumas questões que me são caras, que foram motivos de divergência e foram motivos para não entrarmos em consenso sobre algumas visões que a Carla e Milena já expuseram, até o Atos agora parece que está mudando um pouco de lado, né, pelo que eu vi. Mas assim, eu me baseei muito na importância de nós aplicarmos o nosso sistema eleitoral. É algo que a todo tempo eu falava para as meninas em especial, Carla e Milena. Olha, nós temos um sistema eleitoral que serve para legitimar os mandatos. Se alguém deixa de ter
o quociente partidário, deixa de alcançar o quociente eleitoral, como é que essa candidatura vai permanecer eleita? Como é que a pessoa vai permanecer eleita se ela tinha entrado ali nas sobras, simplesmente porque alguém não estava alcançando os 20% do quociente, e aí teve uma anulação de votos, tudo bem, num processo que ela não participou, isso é outra questão, tratamos disso também, mas aí se teve essa anulação foi operada, como é que eu vou manter a pessoa no mandato se ela não alcança mais matematicamente o número de votos necessários para legitimar aquele mandato? Então, nós temos que respeitar o sistema eleitoral em vigor. Essa é a minha máxima e, em parte, em alguns pontos, ela foi acolhida, né, pelo grupo. Então, eu queria passar rapidamente pelos... Nós dividimos em 6 pontos, né, as nossas discussões. O primeiro foi ligado a questão da anulação do voto binário no sistema proporcional. O voto binário é aquele voto em que, ao mesmo tempo, né, nós temos o eleitor votando numa candidatura específica, de uma lista aberta, e, ao mesmo tempo, no partido. Então, se eu tenho um vício de vontade nesse voto binário, eu não tenho como distinguir, por isso que eu, Milena e a maioria do grupo, acho que até tivemos um consenso total, me parece, que, de fato, haveria uma necessidade de você anular o voto também para o partido, porque houve aquele vício de vontade na origem, né? Não tem como dizer, não, mas o eleitor que foi aliciado, ele votou no candidato de maneira corrompida, mas no partido ele votou porque ele queria. Não tem como dizer isso. E o artigo 175, que foi mencionado, do Código Eleitoral, ele está na seção da contagem dos votos, né? Ele tem muito mais a ver com aquele momento ali, logo após a eleição, quando está se apurando os votos, e aí ele menciona que candidatos inelegíveis ou não registrados, ali ele não está realmente tratando do reconhecimento de ilícitos. E nós temos outro dispositivo no Código Eleitoral que diz que são anuláveis, né, os votos impactados por ilícitos eleitorais dos diversos tipos que estão ali aludidos pelo 222 do Código Eleitoral. Então, a gente conseguiu chegar a um consenso de que a jurisprudência do TSE atual pertinente, né? Ela é a melhor técnica processual no sentido de anular para o partido, para o candidato. O que a gente não conseguiu chegar a um consenso? Se, no caso de eu anular a votação para determinado partido, não só esse partido vai ser prejudicado, perdendo uma vaga, mas, de repente, outro partido que não tem nada a ver com os fatos, não participou do processo, naturalmente, e aquela candidatura dele vão perder o mandato também. E aí não tivemos um consenso se isso seria possível. Mas a gente chegou também a um consenso. Eu não sei se estão me ouvindo, porque eu não estou vendo mais ninguém. Não sei se estão me vendo. Mas, bom, nós não... Estamos ouvindo, sim. Pode continuar, Raul. É porque estava para mim aqui só a Abradep, a imagem da Abradep. Nós tivemos um consenso... É porque está todo mundo estupefato mesmo com o tema. Certo. Nós tivemos um consenso no sentido de que o problema que foi levantado nas divergências não se relaciona a uma questão simplesmente de contraditório. O que a Carla e Milena colocam, acho que a própria Larissa também, sobre você não pode prejudicar uma pessoa que não tem nada a ver, de outro partido, né? No caso, a gente está nem falando de alguém do partido que é arrastado pela fraude à cota, a gente está falando de outro partido, que talvez seja prejudicado por um reconhecimento de captação de lista de sufrágio, de uma candidatura que teve muitos votos de determinado partido, porque afeta, diminui o quociente eleitoral, de repente tem um terceiro beneficiado, mas tem um terceiro prejudicado, porque aquela pessoa agora está alcançando os 20%, ou os 10% que antes não alcançava, enfim. E aí isso muda a composição. Então, a gente teve o consenso de que o problema não é que a pessoa participou ou não do processo, embora também seja consenso, todas as pessoas afetadas teriam direito de integrarem o feito como assistentes. E tem até algo a mais que nós não tratamos nas discussões, mas ontem eu estava pensando, e acho que vale a pena propor, até adiantei a Carla hoje, não só como eu acho que no caso do terceiro que é prejudicado, ele precisa do direito mesmo até de recorrer autonomamente do mérito, não só do indeferimento dessa assistência, porque de fato ele vai perder o mandato, aí quer dizer que é de interesse público isso, é a pessoa que vai perder o mandato, por consequência, não pode recorrer porque o réu, né, o réu mesmo não recorreu àquela parte principal do polo passivo. Eu acho que não tem sentido.
O que não se aplica, ao meu ver, é o caso de quem integra o polo ativo como assistente, né? Aquele candidato que está interessado que seja julgado procedente a ação, porque ele vai obter uma vaga. Nós concordamos que ele tem direito de integrar o feito, que é, inclusive, numa nulidade, se for indeferido de forma indevida o pedido de ingresso, mas ele recorrer autonomamente, isso desvirtuaria a lógica do assistente simples. Mas, como no caso da pessoa que vai perder o mandato, a gente está numa situação peculiar, do microsistema processual eleitoral, acho que deve ser, sim, assegurado o direito de recorrer sobre o mérito também de forma autônoma. Mas assim, o litisconsórcio passivo necessário, nós rejeitamos, porque eu discuti isso muito com Carla e Milena, principalmente falando, olha, pelo que vocês estão dizendo, o problema não é que a pessoa não participou, o problema é você caçar um mandato de alguém que não tem nada a ver com isso, e não é nem do partido que está relacionado à pessoa que cometeu o ilícito. E aí elas concordaram, né? Entenderam que de fato, porque senão a gente também ia chegar na conclusão de, olha, se a pessoa participou do processo, tá ok, pode caçar aquele que não tem nada a ver. E não havia um consenso sobre isso. Eu acho que sim, eu acho que prevalece o respeito ao sistema, prevalece o interesse do eleitor. Nós temos precedentes do TSE nesse sentido, até casos em que eu atuei, né, de renovação de pleito proporcional, onde nem todo mundo que ia ser prejudicado esteve no processo. E olha que nesses meus 2 casos foram pedidos anômalos, né, após ações julgadas separadamente de fraude à cota transitarem em julgado, tivemos um efeito cumulativo da anulação de mais metade dos votos válidos, e foi necessário o TSE, o TRE do Ceará, e o TSE confirmou, assim como o TRE de Alagoas também, em outro caso, determinarem renovação do pleito proporcional. E nem todo mundo que se prejudicou, como eu falei, participou. E eu entendo que, enfim, por mais que a gente pense no direito individual de quem está exercendo o mandato, a cassação de mandato, como o nosso Grande Pereira diz, é uma técnica processual de restabelecimento da verdadeira soberania popular. Então, o eleitor é o protagonista, não é o político. Então, assim, se a gente tem um efeito dominó, infelizmente, essa é a realidade do direito eleitoral. A pessoa que se candidata tem que estar sujeita a esses riscos, a essa compreensão, mas ela tem o direito de, se quiser, intervir. Então, como eu estou dizendo, nós não tivemos um consenso sobre a possibilidade de ser cassado um mandato de terceiro que não tem nada a ver com a situação, sequer indiretamente, mas nós entramos em consenso que não é necessário litisconsórcio passivo para isso. Né? O que você tem é uma discussão sobre ser possível ou não a cassação desse terceiro que não tem nada a ver, independentemente dele ter participado do processo ou não. São coisas diferentes. Então, nós chegamos ao consenso de que é direito à intervenção. Eu estou até propondo agora também, e acho que os colegas do meu painel devem concordar, que seja um direito a recorrer do mérito para quem está sendo prejudicado. Mas o litisconsórcio passivo necessário foi realmente rejeitado pelos membros. No que se refere à fraude à cota, foi muito difícil a gente se manter dentro do nosso âmbito de discussão para não invadir a esfera de discussão do grupo 2, né? Nós tivemos esse cuidado para não adentrar demais, porém chegamos a importantes entendimentos, como a questão que já foi mencionada da federação, como foi a questão também da linha de entendimento fixada no voto da ministra Isabel Galotti, no caso de Grangeiro. E eu preciso aqui destacar, esse caso já foi mencionado algumas vezes hoje, eu patrocinei a defesa dos vereadores no caso de Grangeiro, e o que aconteceu lá, o ministro Floriano, como já tinha feito antes, defendeu a não cassação do voto da mulher eleita, ou melhor, a não cassação do mandato da mulher eleita, porém o ministro Floriano, mais uma vez, não trouxe uma explicação de como isso seria associado no sistema eleitoral. Eu não posso não caçar uma mulher em nome da defesa das mulheres sem dar uma resposta para o sistema eleitoral. Se eu estou anulando os votos, ou se aquela mulher sozinha, ou mesmo somando com os votos das outras mulheres, não alcança o quociente, o novo quociente, como é que eu vou manter o mandato dela? Cadê a legitimidade popular nisso? Então, o voto da ministra Isabel Galotti foi o único que trouxe uma linha argumentativa na forma como eu defendi naquele julgamento, e defendo academicamente, e foi o consenso aqui no grupo, para podermos avançar um pouco, pelo menos, de que a questão não é salvar os mandatos das mulheres de forma imediata, é preservar a votação das mulheres.
nós não devemos fazer esse arrastamento automático que o TSE criou da cabeça dele, porque, de fato, a lei não traz a previsão de cassação do DRAP. Nós damos do jeito que qualquer hipótese de anulação do DRAP, cassação do DRAP, deve gerar a anulação de todos os votos da legenda, só que isso só deve acontecer quando houver um vício na convenção partidária, ou ato subsequente atrelado. Nessa convenção delegou poderes para um ato ali da direção, e esse ato foi nulo, também pode impactar na votação dos candidatos do partido, vinculados ao DRAP, mas a cassação por fraude à cota de gênero não é algo que está ligado a essa necessidade de cancelamento do DRAP. Isso foi invenção do TSE, uma tentativa de aplicar, como já foi mencionado também, até acho que pela Ana Márcia, uma perspectiva consequencialista. Então, a gente defende que não. O que faz mais sentido, normativamente e teleologicamente também, é nós anularmos os votos dos homens apenas, que seriam, em tese, beneficiados pela fraude. Nós até cogitamos aquela ideia que foi aplicada no primeiro grau, no julgamento de Valença do Piauí, que o juiz do primeiro grau lá, ele disse assim, não, vamos tirar os candidatos homens menos votados, até readequar o percentual. Mas eu até propus isso em algum momento na discussão, mas nós chegamos ao consenso que não haveria como se sustentar isso de forma coerente. Então, parece ser o mais adequado anular os votos dos homens, preservando os votos das mulheres, desde que, como a ministra Galotti também reconheceu no voto dela, no caso de Grangeiro, nós não ignoremos indícios de benefício ou envolvimento das mulheres. Óbvio, se a mulher é a própria candidatura fictícia, não pode ser aproveitado o voto dela. Se a mulher é parente de dirigente partidário ou de algum candidato ali da chapa, também não faz sentido. Se a mulher recebeu a maioria dos recursos, e por isso que o meu amigo Maicon mais cedo falou de um caso do PL, que vai ser julgado no TSE, um caso da chapa do PL no Ceará, que foi cassada, nesse caso, as mulheres, é verdade, somando os votos, as duas alcançariam os votos necessários para se manterem nas vagas, mas elas receberam 99% dos recursos, e eram a esposa do presidente e do vice-presidente do partido. Como é que eu vou dizer que essa votação, né, não pode ter sido maculada? Então, não parece ser o caso, como era no caso de Grangeiro, de aplicar esse posicionamento que estamos defendendo, uma hipótese do tipo. E, por fim, eu só finalizo assim, que quanto à súmula 73, eu acho que ela não serviu para nada, só para confundir os julgadores, ela não explica o que o TSE realmente queria dizer com ela, só tem confundido juízes que acham que precisa de todos os requisitos que estão ali previstos, ou se acontecer uma situação que é diferente do que está ali mencionado, não é fraude, né? Como no caso de mulheres com 10 mil de recursos, tirando 5 votos. Aí, não, teve movimentação financeira, então não aplica a súmula. Então, a gente tem que ter atenção às peculiaridades de cada caso, mas também não podemos deixar de buscar a via normativa mais adequada com base em riscos casuísticos, né? Tem que se ter cautela em toda decisão que vai cassar um mandato, analisar se não estão ali manipulando a mulher que vai denunciar uma fraude, mas a gente também não pode, por conta dessas possibilidades, deixar de reconhecer qual é a via interpretativa das normas em tese mais adequada. Muito obrigado, pessoal, pela atenção e, mais uma vez, parabéns aos trabalhos. Obrigada, Raul, pelas suas colocações. O que dá para perceber, GG, sei que é da mesma época que eu, é que a súmula 73 é a GNI da vez, é o 41A da vez, né? O 41A, quando veio, bastava uma testemunha, era o benefício sendo direto ou indireto, era presumido, e nunca se cassou tanto como na época do 41A. E, posteriormente, o judiciário veio flexibilizando e viu que não poderia ser da forma como estava sendo interpretado. Eu acho que a súmula 73 está indo nesse caminho. Vai ter que haver uma ponderação, uma flexibilidade na interpretação, na consideração. E o Raul trouxe um aspecto muito importante que eu acho que é o direito subjetivo, né, do candidato com essa questão do litisconsórcio. Eu até acho que realmente esses terceiros que são eleitos pelas sobras, é muito difícil garantir a eles essa questão do litisconsórcio, porque muitas vezes é uma IJE que é ajuizada, não se sabe nem ainda o resultado, mas eu acho que deve ser garantido a eles, sim, o direito de recurso. Tenho para mim que litisconsórcio existe, deveria existir com o partido.
O partido, apesar da Justiça Eleitoral entender que não há litisconsórcio, para mim, é ele que pratica o ato, é ele, como foi dito hoje de manhã, ele é o protagonista do DRAP. É ele que registra esse DRAP. Então, ele tem que vir para o campo processual, ele tem que vir para os autos, para falar por que ele escolheu aquela mulher, em que condições, e fazer a prova de que aquilo realmente a escolha não foi de uma mulher para ser uma candidata fictícia. E é só o partido que vai poder responder isso, né? Então, mais do que o eleito, que acho que traduz ali um direito subjetivo, não só um interesse jurídico, mas um direito subjetivo porque ele foi eleito naquela eleição, mas, na verdade, o partido é o protagonista do ato que está sendo impugnado. Então, o partido tem que vir para os autos. Tenho para mim, mas não é isso que a jurisprudência tem entendido. Tenho feito, ontem mesmo fiz um recurso especial contra o Ederson e a Júlia sobre esse tema, que eu bato bastante, que o partido tem que vir para o processo, que é uma nulidade e tem que vir para os autos. Bom, agora vamos passar para a Isabela. Vou passar a palavra para a Isabela, que, na ausência do Alan, aceitou essa incumbência de substituí-lo à altura. Tentarei. Boa tarde. Estou de quebra-galho aqui nesse GT, que aceitei com muita honra e orgulho que Ju me convidou para substituir. E na hora que eu fui ler o relatório, eu já comecei, não há convergência, não há convergência, não há convergência, por ser um tema que é muito complexo. A gente que está aqui, às vezes a gente está de um lado, a gente está do outro, e eu até, na hora que eu estava lendo, eu tenho um caso em Uberlândia aqui, que é muito complexo, inclusive fraude à cota de gênero, porque as candidatas que foram eleitas, a primeira é uma mulher lésbica, progressista, a primeira suplente, uma mulher trans, e assim, é um partido que é um partido muito orgânico em sua militância, estão pedindo justamente fraude à cota de gênero. E pedimos, inclusive, a inclusão, o juiz negou, e é todo esse debate. Então, às vezes, estamos do outro lado, igual a Ana Márcia atuou belamente aqui, no caso, em Belo Horizonte, que caçou-se a chapa toda, que entrou uma mulher negra, professora. Então, é um tema que a gente tem que discutir, propriamente dito, qual é a função da ação afirmativa. Eu e Carlinha, eu acho que é um tema que permeia a advocacia eleitoral, no boteco, na sala, no Uber, igual eu estava conversando com o doutor André. É um tema que é muito complexo, então, assim, a gente entende como que é difícil a gente desenhar algo, e por isso não é essa convergência no relatório dos temas. Eu vou dar uma lida aqui de uma maneira mais proporcional dos temas, não vou falar de uma maneira total a leitura. As considerações finais e encaminhamento. Referente ao litisconsórcio passivo necessário. O candidato eleito afetado pela retotalização deve ser considerado litisconsórcio passivo necessário, ou, alternativamente, ter assegurado o amplo direito de intervenção e de defesa, evitando a violação do artigo 506 do CPC. Então, em relação a esse tema, o GT ele convergiu, teve uma unanimidade nessa decisão da necessidade do litisconsórcio passivo necessário. A intervenção de terceiro, entendeu-se que o terceiro passível de ser beneficiado ou prejudicado diretamente pela ação, capaz de alterar a composição da Casa Legislativa, ainda que a partir de efeitos cumulativos com outro, possui o direito de intervir no processo na condição de assistente simples, devendo comprovar sua condição de potencial beneficiário ou prejudicado direto. Então, há concordância também no sentido da intervenção de terceiro. Relativo à anulação do voto binário no sistema proporcional de lista aberta. Os membros do GT, eles concordaram que a jurisprudência do TSE é no sentido de impossibilidade do aproveitamento de votos de candidaturas condenadas por ilícitos que geram a cassação de diploma para o partido correspondente. E reflete a melhor técnica jurídica,
porquanto o reconhecimento do ilícito macula a essência da liberdade do voto atribuído à candidatura ou ao partido. Então, houve essa convergência na decisão. Teve uma divergência e não houve o consenso entre os membros a respeito da possibilidade da perda do mandato por candidaturas de outro partido sem relação com os fatos que gerem a anulação dos votos. Então, não houve um consenso relativo à cassação dos partidos. Eles colocaram aqui no relatório também uma observação relativa ao projeto do novo Código Eleitoral, que o texto aprovado na Câmara se mostra omisso quanto à anulação da votação por consequência de ilícitos eleitorais, como foi bem dito aqui pelo expositor que me antecedeu, que é omisso, não há uma fala propriamente dita em relação ao novo Código Eleitoral. A anulação dos votos da legenda inteira. Os membros do GT eles concordaram que a anulação de todos os votos atribuídos à legenda apenas deve ocorrer, em regra, pelo indeferimento do DRAP do partido ou federação, ou pelo reconhecimento da fraude em AI. Não houve consenso entre os membros a respeito da possibilidade de perda do mandato por candidaturas ou outros partidos pela retotalização dos votos. Relativo às alterações do quociente eleitoral devido à decisão sobre a interpretação do sistema, os membros eles concordaram que a perda de mandato devido à decisão que altera a forma de assimilação dos votos seguintes na apuração seja por decisão de controle de constitucionalidade ou em sede de mandato de segurança. Não houve consenso acerca dos desacertos da modulação do STF ao julgar as ADIs 7228 e 7273, quanto à consideração do princípio da segurança jurídica. Relativa à anulação de mais de 50% dos votos, somente se a anulação definitiva dos votos decorrente de ilícito eleitoral pelo artigo 222. Superar 50% dos votos válidos, deve-se convocar novas eleições. Por fim, quanto à obrigatoriedade de punição dos dirigentes, entendeu-se o GT que é imperativa a inclusão de dirigentes partidários no polo passivo para imposição da inelegibilidade do artigo 22 da Lei 64/90, seguindo o entendimento do STF sobre os dois núcleos de punição. Então, basicamente, lendo de maneira rápida, essas são as conclusões do GT, que eu queria ter participado muito desses debates, e concordo com a grande maioria. Posso falar? Bom, acho que a gente pode abrir para perguntas, né? Aqueles que tiverem interesse. Senhora Eu falo que presidente, o eleitoral, a maioria aqui não deve saber o que que é isso, mas eu costumava brincar, GG, que eleitoral a gente tem que pôr um exordil debaixo da língua para a gente dar conta de lidar. E eu falo que agora, eu até sugiro isso para os advogados, que eu falo que agora no meu orçamento eu coloco assim, Botox. Porque a gente, né? A gente lê as coisas, escuta. Então, assim, a gente não morre de tédio no eleitoral, né? Então, assim, tá aí o 73, caçando DRAP, né? As pessoas não sabem se vão continuar exercendo os mandatos. Amanhã muda-se hoje, né? Tem aí a alteração da Lei Complementar 64/90. Então, assim, é muita emoção para um direito só. Então, vou abrir para perguntas. O pessoal quiser fazer perguntas. Ana Márcia, Eu não vou nem inicialmente fazer uma pergunta, é mais uma provocação para os argumentos trazidos pelo Raul Bittencourt, e aqui de início eu já peço perdão à composição, que o meu nome constou na lista, mas pelas vicissitudes da advocacia eleitoral eu não consegui participar das reuniões, porque um juiz resolveu expedir um mandado de busca e apreensão para um cliente. Aí foi Participou o em que... pensamento. Mas eu queria parabenizar, principalmente em nome da doutora Carla. Mas aí uma provocação para os argumentos que o Raul Bittencourt trouxe na questão da legitimidade e até mesmo de uma análise teleológica, né? Eu gosto muito de uma definição que uma vez eu li no artigo do GG,
que ele traz da situação que o direito eleitoral ele é a dogmatização do processo democrático. E aí, sob essa perspectiva, a gente poderia enxergar o direito eleitoral e todos os processos jurisdicionais eleitorais não como uma garantia do direito do candidato. E aí vem o argumento que o Raul Sim. Bittencourt trouxe. Não é um direito dele, né? O Estado democrático de direito ele diz que tem que ser mantidas as regras do jogo. E aí, se a gente for manter o Direito mandato do eleito só porque ele ganhou, a partir daquele momento o mandato é dele, a gente vai estar justificando os fins pelos meios. Mas aí essa questão E nem é de... dele, né? O Supremo Exatamente. falou que é do partido. E aí é essa questão e a provocação que eu faço para o Raul Bittencourt, que eu também concilio muito dos argumentos dele, que é de que sobre essa perspectiva de um olhar assim do direito sancionador, a cassação do mandato ela é uma sanção ou não? Porque eu enxergo que não é. Nessa questão, uma sanção. Portanto, se não é uma sanção, ele não tem, não é uma condenação dele. E aí muito vem a questão do abuso de poder econômico, que o candidato ele não pode nem ter tido ciência da prática, mas como ele foi beneficiado, mesmo assim ele perde o mandato. Então, a minha provocação é até mesmo para saber, porque eu concordei bastante com os argumentos dele e também da doutora Milena. São essas considerações. Obrigado. Obrigada. Mais alguém? GG, claro, né? Por favor. Quero primeiro agradecer o texto que ele se refere. Eu publiquei em 2008, agora na dissertação de mestrado, eu dei uma aprofundada. Não está aqui, mas quem muito me incentivou, dentre outros, foi a Roberta Gresta, que é uma processualista de 7 mãos cheias, e ela falou, é bom. Eu falei, bom, você está falando, eu vou acreditar. Mas eu quero justamente aprofundar essa polêmica para auxiliar no debate. E eu parto de uma premissa, eu defendo isso há muitos anos, né? E aí, não sei quem falou do Pereira, foi você? Foi o Raul? O Pereira ele tem essa característica, sabendo a Márcia, que ele estrutura convicções, aí ele é enfrentado academicamente e muda de opinião. E ele vai assim do sul ao norte com muita velocidade. Pereira foi o grande construtor da tese de que a cassação por conta do abuso de poder era, ele que é processualista, uma espécie de restabelecimento do status quo ante, baseado na presunção de que se o abuso não ocorresse, o candidato vitorioso não teria ganhado a eleição. Eu batia nele dia e tarde e noite com isso. Aí ele virou. Ele agora defende que a cassação é um absurdo, que a cassação tem que ser excepcional, faz lá as incursões no direito comparado da França, da Estônia, e ultimamente ele estava estudando na Lituânia também, pelo que eu soube, e ele agora defende que a cassação é medida excepcionalíssima. Quer dizer... O CBDE para cá, ele já mudou? CBDE. Não, ele agora está... Ele não vai nunca dizer isso, mas está aderindo à posição que eu já defendia. Mas eu sempre parti da premissa, ele e a Maria Cláudia tiveram um debate excepcional sobre isso. Eu que fiz a intervenção. E você que fez a mediação. Exato. E hoje eu tenho muita convicção que a cassação não é necessariamente sanção. E eu vou dar o exemplo para provocar a mesa justamente dentro da súmula 73. Não há dúvida que o candidato a vice, artigo 91, ele segue a sorte do titular porque a chapa é indivisível, mas ele tem um mandato cassado, ainda que mandato potencial, tal qual os 2 suplentes de senadores. Entretanto, em qualquer ação, qualquer tipo de ação, onde a sorte do vice acompanha do titular e, portanto, essa cassação não tem natureza sancionatória, pode ter, mas nem sempre, é consequência jurídica, se exige a citação do vice e dos suplentes, porque se entende que há litisconsórcio passivo unitário e necessário. O que eu não entendo, o que eu acho absurdo, é que, mesmo compreendendo a cassação da súmula 73, né, provocada pela fraude à cota de gênero, não como sanção, o mesmo direito eleitoral, como eu falo, é dogmática operacional da democracia representativa, possa tolerar, e eu tenho batido nisso lá no TRE toda hora, que alguém que perde o seu mandato, ainda como consequência jurídica, não seja chamado a exercer o seu contraditório, a sua ampla defesa. Na minha opinião, o litisconsórcio do partido é necessário, o litisconsórcio do candidato, inclusive o atingido por outro partido, é facultativo e é condição de possibilidade
de uma ação que pode resultar na cassação do Concordo. mandato. Senão, o nosso sistema, do ponto de vista processual, entra em curto-circuito e não dá para entender nada. Mesmo admitindo, teoricamente, eu admito, que o DRAP, como todos sabemos, é condição de possibilidade do registro. Eu não tenho direito autônomo de registro quando o partido não registra o DRAP. Mas depois, e aí a ideia da dogmática da democracia representativa é fundamental, porque uma vez constituído o mandato, há que se ter um respeito, ainda que seja processual, até para permitir o amplo debate acerca da consequência jurídica. O fato de ser ou não ser sancionatório, na minha opinião, e aqui encerro, não tem nenhuma relevância para essa discussão do litisconsórcio. Concordo. Rafael? Bom, gostaria de trazer aqui talvez um contraponto para reflexão, né? Nós estamos discutindo aqui que a Justiça Eleitoral, de fato, ela é uma dogmática processual para assegurar a democracia representativa. Mas a gente talvez tenha que lembrar também que a democracia representativa, ela é um instrumento para a operacionalização do Estado Democrático de Direito que existe com o objetivo de estabilizar expectativas e assegurar a satisfação das necessidades básicas da sociedade por meio de políticas públicas. Onde que eu quero chegar? A cassação de mandato, o risco à cassação de mandato, no exercício do mandato, ela opera contra a efetividade e estabilização de políticas públicas, né, que são a razão de ser do mandato. Em outras palavras, a Justiça Eleitoral serve para conferir mandatos. E esses mandatos existem para que nós possamos operacionalizar e efetivar políticas públicas em prol da sociedade. Então, quando eu levanto aqui a possibilidade de cassações por arrasto, de cassações acontecerem a qualquer momento do mandato, isso gera efeitos, impactos devastadores nas políticas públicas municipais. Sim. E a gente tem que considerar aqui políticas públicas municipais. Vamos pensar no município aqui. Que prefeito que vai conseguir apoio de Câmara quando ele está com risco de cassação, porque já teve uma cassação em primeira instância, o processo está pendente na segunda, julga, não julga, a gente está lá 1 ano, 2 anos, arrastando o processo. Esse prefeito não vai ter apoio de Câmara nenhum. Segundo, quando a gente pensa aqui, né, nesse cenário, o presidente de Câmara vendo que o prefeito está para cair, as pessoas começam a se aglutinar próximo ao presidente da Câmara, que possivelmente vai assumir ali o mandato temporariamente, e pelos dados que nós temos, é, via de regra, quem se elege na eleição suplementar. Eu tenho troca de secretários. Eu tenho troca de secretários porque eu tenho, eventualmente, um afastamento, assume o presidente cai, volta o prefeito, troca a equipe de secretários. Nenhuma política pública é capaz de continuar dessa forma. E se eu entro agora dentro do legislativo, como que eu vou conseguir consensos temporários dentro de um legislativo, sendo que eu estou olhando para né, para mandatários, porque não são mais candidatos, eles estão no efetivo do exercício do mandato, que não são mandatários de fato por 4 anos. Eu não sei, olha, será que eu posso apresentar esse projeto de lei? Será que esse vereador é quem vai votar esse projeto de lei ou não? Então, quando eu coloco aqui o risco de cassação, a gente tem que lembrar também que o direito, ele existe como uma ferramenta de estabilização de expectativa na sociedade. E se eu deixo, né, um cenário aberto para cassação a qualquer momento, inclusive por arrasto, eu estou simplesmente valorizando um instrumento em detrimento da razão de ser da ferramenta. A gente tem que lembrar, direito eleitoral é ferramenta para mandatos que, por sua vez, são ferramentas também para satisfação dos interesses da coletividade, para necessidades básicas da coletividade. Então, para a gente lembrar, a gente não pode, talvez, ficar olhando só para o direito eleitoral. Olha, será que a caça... Eu tenho que lembrar, o mandato existe para quê? Né? Então, essa é uma reflexão, até eu falo isso, a minha tese de doutorado é em cima disso. A minha tese de doutorado, eu estudo os impactos da cassação de mandato nas políticas públicas. Aí eu faço um levantamento sobre a questão de políticas públicas no executivo, no legislativo, formação de consensos, enfim. E eu cheguei um pouco à conclusão, talvez até às vezes, de repensar, e aqui a gente vai até um susto às vezes, né, de repensar a competência do Justiça Eleitoral de cassar mandatos após a diplomação. Será que isso é competência do direito ou seria competência da política? Será que não seria o caso de talvez repensar, devolver a político, que é da política? Né? Então, obviamente, não cheguei a essa conclusão com o nosso sistema atual, porque ele seria incompatível com o nosso modelo de Constituição hoje, mas um ponto de reflexão até que ponto a gente pode ficar caçando mandato depois de 1, 2, 3 anos de mandato. Né? Bom, ponto de reflexão. Obrigada, Rafael.
Raul, vou passar a palavra para o Raul. Então, Raul, suas considerações? Pronto. Ana Márcia, eu queria primeiro até fazer uma questão de ordem sobre o relatório. Quando a Isabela, quem parabenizo, até achei que o Alan estava aí, leu o relatório, ficou claro que houve uma contradição por erro de digitação na versão final. Na verdade, houve consenso do GT sobre a desnecessidade de litisconsórcio passivo, né? Não é um litisconsórcio necessário, seria facultativo. Isso está até também no próprio relatório, em seguida já deixa isso claro, mas ficou uma contradição no texto. Eu já expliquei por que nós concordamos que não haveria um litisconsórcio passivo necessário. Aí, já entrando nas considerações que foram colocadas, eu não acho, Adalto, que a cassação seja, em regra, uma punição. Eu acho que, pelo menos, nem sempre ela é. Agora, eu concordo com quase tudo que o GG falou, mas não sabia que o Pereira tinha mudado de ideia, mas pelo que eu entendi... Nem eu. Pois é, mas pelo que eu entendi, o próprio GG reconhece, né, que a cassação não teria essa finalidade precípua de punir, mas sim de readequar a situação do sistema, enfim. Agora, se a pessoa está sendo também punida pela cassação, se é um ato que ela cometeu, eu acho que não tem como ela não haver o litisconsórcio passivo necessário. Eu acho que faz sim uma diferença haver a responsabilidade subjetiva, porque, ou pelo menos assim, no caso da pessoa, o partido está perdendo todos os votos, aquela pessoa eleita do partido tem que integrar a ação. Eu acho que faz a diferença nesse ponto. Agora, se a gente fosse exigir o litisconsórcio passivo necessário sempre, ia ser um grande problema, porque, por exemplo, o TSE, o STF, perdão, gerou perda de mandatos com o julgamento das ADIs. E não houve litisconsórcio passivo, as pessoas não precisaram ser ouvidas nas ADIs, mesmo gerando efeito de perda de mandatos pela reinterpretação do cálculo do sistema. E outra coisa, se eu estou falando de efeitos cumulativos, pode ser que uma ação sozinha não gere a retotalização ali de forma a prejudicar o mandato de alguém em favor de quem não estava exercendo. Mas aquela ação, somada com outra e até com mais outra, podem gerar os efeitos, podem gerar, né, a anulação dos votos suficientes para causar um impacto na composição e até uma nova eleição, que foi o caso que eu citei aqui do TRE, do Ceará e de Alagoas também, fora outros. Então, assim, como é que a gente vai desde o começo? É difícil acompanhar todas as possibilidades de efeitos cumulativos. Eu acho que ia ficar inviável. Agora, se tivermos uma lei que barra a propositura de ações em determinadas circunstâncias para evitar isso, ok. Mas no sistema atual, onde as ações podem ser propostas e aí os ilícitos têm que ser reconhecidos se eles tiverem os requisitos, e claro, essa cautela toda sobre a qual o Rafael falou, dos impactos da cassação, isso tem que ser analisado no momento de reconhecer o ilícito ou não. Mas se reconhecer o ilícito, tem que aplicar as consequências legais vigentes. Não pode haver um casuísmo. Tipo assim, não, aqui eu não vou porque pode afetar ali a lei que estão votando. Em regra, isso não é aceitável, né? Então, é basicamente isso. Seria para a concessão de um efeito suspensivo, né? Eu acho que a situação local, na minha opinião, ela deveria ser analisada sempre para concessão de um efeito suspensivo, mas realmente para julgar em tese, né, a partir da norma, caso a caso vai ser complicado. Ana, mas só me permite, só ressaltando também a importância do que eu falei sobre o sistema eleitoral. Como é que a gente vai... O que é mais importante? Legitimar o representante popular, que está ali porque, em tese, ele preencheu os requisitos do sistema, que, em tese, garante a legitimidade do exercício do mandato, da outorga do mandato, ou esses efeitos, claro, tudo que o Rafael falou é muito importante, mas a gente também tem que ter em mente isso. Não é só o direito eleitoral, por aplicar a técnica de cassação, é também a questão no sistema proporcional de legitimar aquele mandato que está sendo exercido. O que nós temos para legitimar é o sistema eleitoral escolhido. Mais alguma pergunta? Obrigada, Raul. Mais alguma pergunta? Bom, então eu acho que assim a gente sai com mais dúvidas do que respostas, mas eu acho que é um tema que a Justiça Eleitoral vai ter que se debruçar mesmo, a academia vai ter que se debruçar. São várias as situações, as consequências disso. Então, eu acho que pode sair muita coisa bacana para a gente. Sim, eu vou passar para alguma consideração final que vocês queiram fazer. Não, eu acho que a gente realmente tem que... o debate está aberto, e agora que o Código Eleitoral não foi aprovado, né? Eu acho que a gente... essa questão da fraude foi uma das
principais problemas, né, desse código, que não passou, não foi para a Câmara, voltou para a Câmara, justamente por a questão da reserva de cadeiras, que foi uma saída para acabar com a age de cotas, né? Então, eu acho que é uma oportunidade que a gente tem para tentar soluções, tentar propor soluções para esse impasse, né? Eventualmente também torcer para que essa súmula seja cancelada. Mas- Então, eu vou finalizar aqui a nossa apresentação. Parabéns ao grupo pelo relatório e eu declaro aqui encerrado esse GT. Obrigada. Parabéns, pessoal. Tchau, tchau. Vlad, tira uma foto aqui do Queria aproveitar o painel para poder entregar os certificados da Ana Márcia, né? De ontem, que ela teve que sair um pouco mais cedo, e também do Atos, né? E aproveitar também dar os parabéns, né? Você não conseguiu estar na foto ontem dos fundadores, uma oportunidade, mas estava de coração. Muito bem. Tá aqui o certificado. Massa. Ah, é sim. Grande Atos. Vai ter a honra de tirar também. Sem dúvida. Ô, gente, agora nós vamos sortear tudo, inclusive a Big Coxinha, viu? Temos 2 Big Coxinhas para serem sorteadas. Inclusive o Edson tá doido com uma ali, ó. Seria aceitável uma fraude.